Abrir a sua Bíblia na página 1, Gênesis 2. Gênesis 2. Que Deus nos abençoe enquanto lemos, enquanto meditamos na sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, por meio desta palavra, cultive nas nossas vidas o fruto que Ele desejar. Amém. Versículo 2 de Gênesis 2 diz que no 7º dia da criação, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, e que Ele fez isso porque no 7º dia Ele descansou de toda a obra que realizara na criação. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus descansou. Você já parou para pensar que Deus precisa descansar? O que é o descanso? O que é o descanso para você? Por quê? O que é o descanso e por que nós descansamos? Sobre isso que eu gostaria de convidar você a pensar hoje à noite. O que é o descanso e por que nós descansamos? Nós vivemos em um tempo em que parece que é generalizada a sensação de estarmos muito ocupados, de estarmos sobrecarregados, estarmos sempre envolvidos com muita coisa, sempre com a sensação de que não vai dar tempo, sempre com a sensação de que algo ficou por fazer, sempre com a sensação de que não dá para parar, não dá para descansar ainda. Vivemos numa época em que parece ser impossível que a gente não derive de algo que a gente faz o nosso senso de identidade. Quando nós paramos para pensar em quem nós somos, quando nós precisamos dizer a alguém quem nós somos, parece que nós não conseguimos um outro caminho para dizer isso, a não ser um caminho que passe por alguma coisa que nós fazemos, ou sabemos fazer, por alguma ocupação que tenhamos. Parece que o nosso valor cada vez mais tem a ver com a nossa produtividade, com a nossa condição de fazer muito, fazer muitas coisas, fazer mais. Faz sentido isso para você, como uma descrição de como nós vivemos? E aqui está Deus, no final de uma semana de muito trabalho. Poderíamos dizer uma longa semana de trabalho. Há quem vá defender que foram 6 dias de 24 horas, há quem vá defender que foram milhões de anos, mas independente de quanto tempo foi, pelo tanto de coisa que Ele fez, a gente pode chamar de uma longa semana de trabalho. Uma longa semana de trabalho. E Deus, no 7º dia, descansa. Deus no 7º dia descansa. Quando eu li esse texto,
me chamou a atenção que ele diz assim, que Deus já havia concluído a obra que realizara. Eu achei meio engraçado. Pareceu uma redundância para mim. Que é como se tivesse escrito assim, Deus já tinha terminado de fazer o que ele tinha terminado de fazer. Deus já tinha feito o que ele tinha feito. É mais ou menos isso, né? Deus já havia concluído a obra que realizara. Realizara não é a obra que ele estava realizando, ou não é tudo que ele tinha que fazer, é a obra que ele tinha feito. Eu fiquei olhando isso meio confuso, porque será que está escrito assim? E na hora que eu estava pensando nisso, veio à minha mente uma palavra de Jesus. Quando Jesus diz, o meu Pai ainda trabalha. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Lembram que Jesus falou isso uma vez? Não sei se você estava lá. João 5,17. Jesus disse isso. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando esse versículo veio à minha mente, eu me dei conta de que eu sempre olhei para esse momento aqui de Gênesis 2, quando Deus descansa, pensando assim, depois que Deus fez tudo o que ele tinha para fazer, ele descansou. Depois que Deus fez tudo o que ele tinha para fazer, ele descansou. Só que Deus não descansou depois de fazer tudo o que ele tinha para fazer, porque ele ainda trabalha, ele ainda está fazendo. Mas é que faz parte da nossa cultura e da nossa mentalidade considerar que o descanso deve ter lugar depois que você fez tudo. Depois que você já conseguiu pagar tudo, depois de que você já conseguiu entregar tudo, depois que você conseguiu cumprir tudo, aí você pode descansar, aí você pode jogar bola, aí você pode assistir televisão, aí você pode jogar videogame, aí você pode dormir, já fez tudo. Mas aqui não diz que foi depois que Deus fez tudo o que ele tinha para fazer. Foi depois que ele fez aquilo que ele tinha feito. Depois de Deus ter feito alguma coisa, vamos combinar que foi bastante coisa, foi a criação. Mas ele descansou. E o descanso tem a ver com parar de fazer. O descanso tem a ver com a escolha, com escolher parar de fazer, decidir para interromper o fazer. Porque sempre vai ter uma coisa a mais para a gente fazer. Sempre vai ter uma coisa a mais para você fazer. Tem uma coisa que você já devia ter feito e não fez. Certo? Levanta a mão. Quem sabe que tem uma coisa que já devia ter feito e não fez? Só esses, é? Uhum. Tá. Deus interrompe. Deus para descansar. Por que a gente tem essa ideia que a gente descansa só depois de fazer tudo? Porque na verdade, para nós o descanso, ele é um meio para um fim. Ou você descansa para repor as suas energias, para recuperar o seu corpo, recuperar suas forças, depois de muito trabalho, ou, na verdade, talvez as duas coisas, você descansa para conseguir terminar de fazer. E aí que a gente fala e escuta, você precisa descansar, senão você não vai conseguir. Não adianta, você precisa parar um pouquinho, descansar. Esse descanso, que tem a ver com um esgotamento físico, esse descanso que tem a ver com uma necessidade de parar, não é o descanso
do qual esse texto está falando não é o descanso do qual Deus fala quando Ele descreve o 5º mandamento: lembra-te do dia do descanso para o santificar. Esse descanso não é uma necessidade física, ele é um fim em si mesmo, ele é importante em si. Em si. E esse texto nos mostra como Deus considera importante o descanso. Eu fui olhar para o trabalho que Deus fez nos 6 dias. E fui prestar atenção e queria convidar você a prestar um pouquinho atenção e pensar em como Deus se sentiu trabalhando. Porque trabalhar é importante pra caramba também, é bom, é digno, tá certo? E Deus trabalha. E no primeiro dia, Deus disse: haja luz, houve luz. E terminou o dia, ele viu a luz que ele tinha feito, e ele disse: puxa, que boa luz, que bom trabalho, ficou bom, estou feliz. Pensa a Trindade celebrando o final de um dia de trabalho, feliz, realizada. Terminou o segundo dia, separou as águas abaixo do firmamento, das águas acima do firmamento, chamou o firmamento céu, olhou, puxa, que bom, que belo céu, que bonito que ficou, que bom que ficou esse trabalho, fizemos bem, nos alegremos com isso. Terminou o terceiro dia, separou as águas, fez surgir a terra seca chamou terra, e as águas chamou mares, e disse: que bom. Pô, Deus ia trabalhando, ia gostando, ia ficando satisfeito com o seu trabalho, feliz com o seu trabalho. Imagina a Trindade alegre ao fim de um dia de trabalho. Chegou o 4º dia, eles cobriram a terra de vegetais, gramas, árvores frutíferas, flores. Terminou o dia, ele falou: puxa, ficou bom, hein, com essas flores, ficou muito mais bonito, que legal, ficou bom, Deus viu que era bom o que ele fez. Terminou o 5º dia, fez os animais, ficou bom. Deus gosta de trabalhar, e gosta do trabalho que Ele faz. Aliás, Ele gosta porque fica bom, não é porque termina. Fizemos tudo, hein? Não, Ele deixou... Olha, será que Deus tinha capacidade para no primeiro dia falar assim: haja tudo? O que você acha? Sim ou não? Né? Deus podia falar no primeiro dia: haja tudo. Mas Ele foi fazendo um pouquinho de cada vez. Sempre ficou um pouquinho para amanhã. No 6º dia Ele criou o homem. Depois você olha na sua Bíblia e tem uma diferença no fim do 6º dia. Ele diz: ficou muito bom. Ficou muito bom. Talvez por isso que as pessoas digam que o homem é a coroa da criação. Posso falar assim, pessoal, homem no sentido genérico, sem me preocupar de ter que falar assim: o homem, a mulher, queridos e queridas, povos e povas. Não preciso tomar esse cuidado, né? Estamos em casa. Ficou muito bom. Talvez por isso que a gente diga que o homem é a coroa da criação. E no 7º dia, o que Deus fez no 7º dia? Descansou. Mas Deus descansou fazendo o quê? O que Ele fez nesse dia? Nada. Deus fez nada. Um dia inteiro. E há quem considere que esse dia pode ser uns milhões de anos. Fez nada.
Deus fez nada, descansou, parou, descansou do trabalho, significa que ele parou de fazer, deixou o trabalho. E no fim do 7º dia, não sei como está escrito na sua Bíblia, mas na minha está escrito assim, que no 7º dia, Deus falou assim: uhul, cara, que dia bacana, que dia legal, vamos santificar esse dia, esse dia precisa ser lembrado, esse dia foi demais. Sabe o que Deus fez aí? Inventou o primeiro feriado, dia do descanso. Um feriado semanal, viu? Feriado semanal, dia do descanso. Deus falou isso, terminou o 7º dia, e Deus santificou esse dia, abençoou esse dia, separou esse dia, para que para todo sempre as pessoas descansassem. Quero que as pessoas se lembrem desse dia, o dia do descanso, marca aí, feriado universal. E como o Senhor quer que elas celebrem esse dia? Descansando. E para que é esse dia? Para elas se lembrarem que eu descansei. Para elas se lembrarem que é importante descansar. Importante. Para elas se lembrarem que o descanso é uma coisa boa. Descanso. Deus nos santificou o primeiro dia. Deus gostou, Ele achou bom. Mas Ele nos santificou e não criou um feriado para o dia da luz, o dia do haja luz. Não criou um feriado para o dia do firmamento, não criou um feriado para o dia das graminhas, não criou um feriado para o dia dos animais, não criou nada. Deus só criou um feriado. O único feriado criado por Deus chama sábado, dia do descanso. E você pode comemorar esse feriado no dia que você quiser. Tá certo? Você pode mexer nele para fazer um fim de semana prolongado, como você quiser. Pode ser o sábado, pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta. Mas é importante você lembrar, estou lembrando hoje com você, que Deus criou um feriado, o dia do descanso. Para a gente celebrar a importância do descanso, descansando. Fazendo nada. Fazendo nada. E não é tão surpreendente assim, isso. Porque se a gente for ver, por exemplo, quando Deus falou com Moisés, e Moisés disse a Deus: Deus, quando eu chegar lá em Israel, lá no Egito, para tirar o povo de Israel de lá, e quando eu disser que o Senhor me enviou, que Deus me enviou, e eles me perguntarem: que Deus? Como é o nome dele? O que eu vou dizer para eles, Deus? Na verdade, Moisés falou assim: o que eu vou dizer para eles, Deus? E perceba que quase todos os nomes que nós damos a Deus têm a ver com alguma coisa que Deus fez ou faz, ou alguma capacidade que Ele tenha. Nós dizemos: Deus é o Criador, Deus é o Provedor, Deus é o Redentor, Deus é o Salvador, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é alguma coisa que Ele faz, ou que Ele tem capacidade. Mas quando Moisés diz para ele: qual é o seu nome? Ele diz: eu sou. Ele não se reporta a nada que Ele faz. Ele diz: eu sou. Deus, quando se apresenta, Ele se apresenta no sábado. Ele se apresenta no descanso. Ele quer ser apresentado como Ele, sendo Ele. Descansando. Deus é Deus. Deus está sendo Deus quando Ele está descansando. O que o Senhor estava fazendo no sábado, Deus? Estava sendo eu.
é que a redundância, Deus falar sendo eu, né? Que ele diz eu sendo já é. Estou sendo Deus. E aí Deus decide fazer do descanso um mandamento. Deus já sabia a dificuldade que a gente ia ter de parar, de fazer. Parar de fazer. Deus já sabia a dificuldade que a gente ia ter, que transforma o descanso no mandamento, numa ordem. E mais do que isso, se você ler os 10 mandamentos, você vai perceber que o 5º mandamento, o mandamento do descanso, lembra-te do descanso, lembra-te do dia do descanso, considere santo, considere sagrado. Ter um dia de descanso, não a cada 7 anos, não a cada 7 meses, a cada 7 dias. Dentre todos os mandamentos, esse é o mandamento que Deus percebe que Ele precisa explicar por que é importante. Deus diz não matarás e não explica nada. Por quê? Não furtarás, não explica. Não adulterarás, não explica nada. Não furtarás, não explica. Mas quando Ele diz, lembra-te do sábado, dá uma olhada em Êxodo 20. Vamos lá um pouquinho, por favor. Vai comigo, folheia a Bíblia. É bom esse barulhinho da Bíblia folhando. Aí você me dá a sensação de que você está interessado, entendeu? Então mesmo se você não tiver, me dá essa sensação agora, vai me ajudar. Mexe, só mexe assim, ó. Mesmo se você não for para lá. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, ou o 7º dia é o descanso, dedicado ao Senhor, o teu Deus. O mandamento é que você dedique toda semana um descanso a Deus. Deus quer descansar com você. De preferência uma vez por semana. Pensa isso, que Deus quer descansar com você. Deus quer estar com você sem Ele te pedir nada, nem você pedir nada para Ele. Você não vai pedir para Ele fazer nada, né? Você vai respeitar o descanso dele. Ele também não vai pedir para você fazer nada. Pensou que legal Deus encontrar com você e não pedir para você fazer nada? Assim, ó, por enquanto deixa como está, vamos descansar. Deixa assim, vamos descansar. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Ou seja, Deus quer que você descanse e deixe os outros descansarem também. Beleza? E aí Deus explica. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deus explica. Olha, é para você descansar porque eu descansei. É para você descansar porque é por isso que eu descansei. Para você entender que é importante você descansar. Faz parte de ter uma vida boa, descansar. Faz parte. Você só vai ser quem você foi criado para ser se você descansar. Se você não descansar, você não vai ser. Eu sou quando eu estou descansando. Quando eu não estou descansando, eu estou fazendo. Quando a gente está fazendo, não dá tempo de ser. Agora você sabe que os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia. E a segunda é em Deuteronômio 5. Me engana de novo, mexe nas páginas aí, por favor. Deuteronômio 5. E lá vem uma outra explicação. E é uma explicação
não vou adjetivar. Vamos lá e você adjetiva como você quiser. Versículo 12 de Deuteronômio 5, guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Nem precisava falar que ele ordenou, são os 10 mandamentos aqui, né? Mas ele já ordenou, está ordenando de novo. E aí ele vai dizendo de novo, para você descansar e deixar todo mundo descansar. E aí no versículo 15, ele diz, lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Por isso o Senhor te ordenou. Por isso o quê? Porque você era escravo e agora é livre. Quando você estava no Egito, você não descansava. Você não podia descansar. Você só podia trabalhar. Você só tinha valor se você estivesse trabalhando. Só tinha sentido você estar vivo no Egito se você estivesse trabalhando. Porque qual o sentido de alimentar um escravo que não trabalha? Por isso, você precisa descansar. Porque se for para você não descansar, qual o sentido de eu não ter deixado você continuar sendo escravo lá no Egito? Não descansar é um tipo de ingratidão a Deus. É continuar sendo escravo. É dizer, Deus, o Senhor me libertou, mas eu vou continuar nessa vidinha de escravo aqui, porque não dá para parar. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa mais importante para fazer. Tem muita coisa mais urgente. Tem muita coisa mais necessária. E Deus diz, isso é vida de escravo. Isso é vida de escravo. E certamente, certamente não, mas eu imagino, espero, porque de fato, escravidão não é tão coisa do passado assim, mas é provável que ninguém que está aqui hoje foi escravo desse jeito que o povo de Israel foi escravo no Egito. Mas nós somos escravizados de muitas maneiras. Tudo aquilo que sabota a possibilidade de nós termos descanso nessa vida, tudo aquilo que sabota a possibilidade de nós fazermos nada de vez em quando, nos escraviza, nos torna escravos. Nós nos tornamos escravos quando qualquer escolha nossa, qualquer comportamento nosso, qualquer estilo de vida nosso não nos permite ter descanso. Nós nos tornamos escravos. Você pode ser escravo do trabalho mesmo, você pode ser escravo do dinheiro e por isso trabalha e por isso você pode ser escravo do medo de ser considerado um inútil, e aí tem que ficar fazendo. E não estou falando só do fazer lá no seu emprego, lá na sua empresa. Tem gente que não está trabalhando, mas não consegue ficar sem fazer nada também, não consegue descansar. Tem gente que não trabalha e não consegue descansar, está sempre fazendo. Inventa coisa para fazer. Escravos. E Deus está dizendo, por que você vai continuar vivendo como um escravo? E diz, lembra-te do dia do descanso. Santifique o dia do descanso ao Senhor.
consagre um descanso ao Senhor. Faça nada sozinho, com a sua família, com seus amigos mais próximos, consciente de que Deus está junto. Faça nada, descansa. Ah, Cláudio, pelo amor de Deus, você vai vir aqui hoje para ficar falando para a gente descansar? Você vai gastar o tempo de um sermão para falar para a gente descansar? Você sabe de onde a gente veio, que longe? Realmente você não acha importante ouvir isso? Realmente você não está precisando ouvir isso? Que descansar é algo que Deus deseja que você faça? É algo que você... E você entende que esse descansar aqui não tem a ver com você estar precisando descansar porque você está cansado? Percebe isso? Uma boa maneira da gente pensar como é isso na nossa vida é pensar o seguinte: aquele dia em que por qualquer razão você passou uma manhã ou uma tarde, quem sabe o dia inteiro, que você não fez nada. Como é que você se sente no fim de um dia em que você não fez nada? Eu vou me arriscar uma coisa. Você fica desesperado com a possibilidade de uma pessoa que te encontrar, olhar para você e perguntar assim: o que você fez hoje? O que você ficou fazendo hoje à tarde? Essa risadinha aí fala muito, né? Por que é assim? Por que é assim? Lembrei da Marta e da Maria hoje, enquanto estava tendo essa conversa de manhã. Lembra da Marta e da Maria? Lembra daquela ocasião? Jesus na casa da Marta e Maria. A Marta ocupada, fazendo um monte de coisa, cuidando da casa. E a Maria fazendo nada. Sentada aos pés de Jesus, fazendo nada. E a Marta vira para Jesus: Jesus, você acha bonito isso? A Maria aí fazendo nada? Aliás, a Marta diz: Jesus, e que bonito, né? A Maria fazendo nada e você não faz nada. Você não faz nada, Jesus, a respeito disso? E eu lembrei disso hoje de manhã e eu fui tomado por um arrependimento, por uma consciência de pecado. E reconheci meu pecado, confessei meu pecado, mas como reconhecer pecado é sempre difícil, eu dei um jeito de todo mundo reconhecer o mesmo pecado junto comigo. Sabe qual? O meu julgamento com a Marta e com a Maria. Porque eu me dei conta de que sempre que eu lembro desse texto, eu imagino, eu concluí, eu deduzi que a Marta é daquele jeito e a Maria é daquele jeito. Que a Marta o tempo todo só ficava trabalhando, e que a Maria nunca fazia nada. Entendeu? Eu ficava julgando as duas. Mas quem foi que falou isso? A gente não sabe, né, pessoal? Você também achava isso delas, né? Também achava, né? Não dá mais, mas peça perdão, fala para Deus, confessa o pecado a Deus, não dá para confessar para elas, mas, né? Por quê? Porque é isso, a gente, dependendo do momento da sua vida, você se identifica com a Marta ou com a Maria. É possível que você já tenha sentido raiva da Marta, possível que você já tenha sentido raiva da Maria, certo? Mas vamos deixar as duas em paz e vamos só entender o seguinte: Jesus disse para ela: Marta, a Maria escolheu descansar agora. A Maria escolheu ficar aqui sendo Maria comigo. Ela não está fazendo nada, eu também. Deixa que digam, que pensem, que falem, né? Essa foi boa, hein? Não tinha pensado de manhã isso.
E eu queria terminar então, lendo Mateus com você. Mateus capítulo 6. Versículo 19, conta que Jesus estava dizendo o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Fiquei pensando que se Jesus diz que não pode, que ele não pode é porque a gente pode, né? Ou seja, quando Jesus está dizendo que a gente não pode, não significa que não é possível. Significa que não vai dar certo, não vai ser bom. Certo? Porque se não fosse possível a gente ficar tentando fazer isso, Jesus não precisava nem tocar nesse assunto. Mas na sequência ele diz, portanto, ou seja, já que não dá para servir a Deus e ao dinheiro, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, não fiquem ansiosos quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Para de ficar correndo atrás, para de ficar fazendo, trabalhando, achando que vai faltar, achando que não vai dar, achando que não vai ser suficiente, achando que... Não é a vida mais importante que a comida, o corpo não é mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. O que as aves do céu fazem, meu Deus? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não fiquem ansiosos, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que vamos vestir. Nós não podemos parar de correr atrás dessas coisas, nós precisamos fazer. Não se preocupem, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem vive assim não são os libertos, são os escravos. São os escravos. Não sejam como eles. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você já parou para pensar alguma vez a respeito de buscar o reino de Deus em termos de para de fazer, dá uma pausa, considere o descanso prioritário, considere o descanso sagrado, considere o descanso essencial, considere o descanso algo que manifesta o santo na sua vida. Tem alguma vez que você pensa a respeito de reino de Deus, sem que isso traga sobre você a ideia e o peso de que você precisa fazer alguma coisa? Que estar debaixo do reinado de Jesus significa também a gente considerar o descanso sagrado.
Que estar debaixo do reinado de Deus é também oferecer a Deus regularmente um descanso. Um descanso. Deus, separei esse descanso aqui, quero descansar com o Senhor. Me faz companhia nesse descanso, Deus. Vamos conversar. Vamos conversar. Deus, estou saindo para ver o que o Senhor criou. Estou saindo no dia universal do descanso para ver o que o Senhor criou. Vou olhar os passarinhos, vou olhar as flores, vou olhar o mar, vou olhar o céu, vou olhar as pessoas, vou descansar. O que você fez hoje? Nada. Como assim nada? Estava descansando. Mas não estava fazendo nada, não, estava sendo eu. Estava sendo eu. Estava com Deus. Mas ao contrário disso, é impressionante o número de pessoas que, além de estarem absurdamente ocupadas, sobrecarregadas, porque não tem coragem de falar assim, não, isso aqui eu não vou pegar, não é comigo. Ou isso aqui eu vou parar agora, continuo depois de amanhã. Além de estarem sobrecarregadas, atarefadas, encontram um tempo para procurar um pastor ou um líder de ministério da igreja para falar assim, olha, eu queria muito fazer alguma coisa aí na igreja, porque eu já estou fazendo tanto, mas eu queria fazer alguma coisa para Deus. Eu queria buscar primeiro o reino de Deus. Eu não estou buscando primeiro o reino de Deus porque eu não estou fazendo nada na igreja. Você está louco. Você está louco. Domingo que vem nós vamos falar sobre a visão do voluntariado da IBAB. O voluntariado é um valor muito importante você fazer alguma coisa para ajudar. Mas hoje é isso, o descanso. Depois você passa lá no IBAB Criança, veja se eles estão precisando de alguém. Descanso. Buscar primeiro o reino de Deus é fazer alguma coisa. Mas é também descansar. E eu quero deixar com você acho que uma pergunta só. Duas, então. A primeira é: qual é a escolha sua, o comportamento seu, ou quem sabe a escolha de outra pessoa, ou o comportamento de outra pessoa, que sabota o seu descanso? Qual é? Qual é o raciocínio que sabota o seu descanso? O que é que sabota a sua vida? Sabotando a possibilidade de você regularmente fazer nada. Pode ser um raciocínio. É que você acha que isso é bobagem mesmo. Ou que você precisa descansar só quando você está quase morrendo. O que é que sabota o seu descanso? E a segunda pergunta é: o que você pode fazer a respeito disso? Hoje, o que você pode fazer a respeito disso? Hoje. Quero pedir para você ficar em pé. Quero orar com você sobre isso enquanto o coral sobe aqui. Acho que a gente podia terminar com uma daquelas bem animadas, hein? Enquanto o coral sobe, pensa nisso. Pensa nisso. O que é que impede você de consagrar um descanso a Deus? Você já tinha percebido
a importância que Deus dá ao descanso? Você já tinha percebido que o descanso do que a Bíblia fala, o descanso que Deus ensina, não é um negócio que a gente faz depois que a gente fica cansado? Não é um negócio que a gente faz porque fica cansado. A gente faz porque Deus ensinou. A gente faz porque Deus também faz. A gente faz porque a nossa identidade não está atrelada, não deriva do que a gente faz, deriva do que a gente é. E Deus quer que você abra espaço na sua agenda para você ser você, para Ele ser Ele com você. Baixa sua cabeça, vamos orar. Deus eterno, em nome de Jesus, o Senhor sabe como nós vivemos embaraçados, pegos numa cilada, num raciocínio, num estilo de vida, numa mentalidade que nos fez considerar o descanso um tempo perdido, considerar o descanso um tempo inútil. E o Senhor sabe como nós não temos condição de admitir um tempo que nos seja útil. Nos ajuda a pensar, Pai. Eu peço por mim e pelos meus irmãos e irmãs. Nos ajuda a encontrar esse lugar de descanso. Nos ajuda a encontrar esse tempo de descanso. Nos abençoa com esta experiência. Nos abençoa com a experiência da alegria do descanso, do prazer do descanso, do sentido do descanso, que o significado tenha que o descanso tenha um sentido e um significado profundo nas nossas vidas e não apenas uma utilidade, não apenas uma função a serviço do serviço, a serviço do fazer. Nos ajuda a entender que não é a respeito de trabalho e descanso, mas é a respeito de fazer ou ser. Nos ajuda a refletir de uma maneira muito concreta e consequente a respeito disso, Senhor. O Senhor sabe que nós vivemos num tempo, sim, de esgotamento, mas sobretudo num tempo de um envolvimento exacerbado com o fazer. Nos liberta disso, Senhor. Nos dirige a cada um de nós em um caminho para fora da escravidão, para uma vida de gente livre, e que o descanso seja o símbolo, que o descanso seja o ícone, que o descanso seja um memorial oferecido ao Senhor, um memorial em teu louvor, de que nós somos livres, de que o Senhor nos libertou, e que nós só servimos ao Senhor, só servimos ao Senhor, por isso descansamos, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, descanse, você vai gostar, vai te fazer bem. Deus te abençoe. As palmas.
Obrigado, mano. Deus te abençoe grandemente. Eu queria uma salva de palmas para esse coro maravilhoso. Essa banda dedicada. Maestro Leandro, por favor.
Meu irmão, Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana iluminada em nome do Senhor Jesus. Amém. Numa voz. Boa semana, Ibabe. Boa semana.